Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez por uma Química Sem Segredos. Nessa aula, nós vamos estudar as transformações e as propriedades da matéria, certo? Nós já vimos o que é matéria, então agora vamos ver as propriedades e as transformações, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, toda matéria ela pode ser transformada, né? Essa transformação ela pode ser permanente ou não. E essas transformações são chamadas de fenômenos, né? Então, nós temos os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, tá? Fenômeno físico é todo aquele fenômeno que não altera as propriedades da matéria. O que era antes continua depois, né? Quando você rasga o papel, não deixa de ser papel. Então, é fenômeno físico. Quando você escreve o grafite, não deixa de ser grafite, papel não deixa de ser papel, é físico. Mudança de estado físico, quando você passa do sólido para o líquido gasoso, né? Gelo é água, e do estado líquido também é água. Então, não houve mudança do material, simplesmente mudou o estado físico. Então, é fenômeno físico. Dissolução dos materiais, quando você pega açúcar, joga na água, o açúcar desaparece. Mas não é químico. Se você experimentar a água, ela está doce. Então, açúcar não deixou de ser açúcar. Então, é fenômeno físico. Já os fenômenos químicos são aqueles fenômenos que alteram as propriedades do material. A matéria deixa de ser o que era. Acontece uma transformação permanente, tipo a formação da ferrugem. Quando o ferro entra em contato com o ar e a umidade, ele fica amarelado. Ah, o ferro enferrujou. Então, isso é uma reação química, certo? A maçã, quando você parte a maçã, ou pera, ou banana, e não come tudo, aquela parte que ficou exposta ao ar escurece, mudou de cor. Todas as vezes que você tem alguma transformação que muda de cor, né, é uma reação química. E aí você tem fenômeno químico. Todo fenômeno químico é uma reação química. O vinho, quando azeda, né? Você abre a garrafa de vinho, não toma todo, deixa aberto. Depois de algum tempo ele fica azedo, vira vinagre. Aconteceu uma reação química. O álcool deixou de ser álcool, virou o ácido acético, que é o ácido vinagre. Então, toda reação química é um fenômeno químico. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Mudanças de estado físico. Todo estado físico, né? Nós colocamos mudança de estado físico, é fenômeno físico. Então, vamos ver esses casos aí. A matéria, ela pode ser encontrada em estado sólido, líquido e gasoso. Quando está no estado sólido, você aquece, passa para o líquido. Está no líquido, você aquece, passa para o gasoso. Quando passa do sólido para o líquido, esse fenômeno é chamado de fusão. Do líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Ah, professor, mas não pode ser ebulição, evaporação. Ebulição e evaporação são tipos de vaporização. A vaporização é o termo geral, tá? Quando você pega no estado, na temperatura mais alta e abaixo, ou seja, gás passa para líquido e o líquido passa para sólido, ou seja, a energia diminuiu, então está liberando calor. Gás para líquido é a liquefação. Ah, e a condensação? É outra coisa. É vapor para líquido, tá? É diferente ser gás e ser vapor. E líquido para sólido tornar sólido, solidificação. Então, fusão, vaporização, solidificação, liquefação são exemplos de fenômenos físicos. Isso é o que acontece normalmente com todas as substâncias. Mas existem algumas substâncias que nós chamamos de sólidos sublimares, que passam direto do estado sólido gasoso sem passar pelo líquido. Aí, ó, certo? Não passou pelo líquido. Esse fenômeno é chamado de sublimação. E os sólidos são chamados de sólidos sublimares, tipo naftalina, gelo seco, que é o gelo CO2, cânfora, iodo. São todas substâncias sublimáveis. Elas passam direto do sólido para o gasoso.
E também o gás pode voltar para o sólido direto também, né? Quando você pega a naftalina e ela passa no estado gasoso, né? Ela sublima, se você colocar a superfície fria sobre a boca do recipiente que ela está saindo, esse vapor vai bater na superfície e vai voltar para o estado sólido. A gente diz que ele ressublimou, ressublimação, certo? Então, isso aí acontece com quem? Gelo seco, iodo, naftalina e cânfora. Ok? Os mais importantes. Tá? Agora, quando você passa do sólido para o líquido gasoso, não gasta calor, sólido tem menos energia. Ó. Líquido, gasoso. Para isso acontecer, tem que absorver calor. Vai do estado de menor energia para o de maior energia. Quando isso acontece, a transformação é chamada de endotérmica, absorve calor. Quando passa do mais quente para o mais frio, mais energia, menos energia, menos energia. Então, gás para líquido, a energia diminui, líquido para sólido, a energia diminui. Quer dizer que liberou calor. Quando isso acontece, nós temos as transformações exotérmicas. Legal? Beleza? Como eu falei para vocês, vaporização é um termo geral. A vaporização ela pode acontecer de três formas. Ela pode acontecer por evaporação, por ebulição e por calefação. Qual é a diferença? Evaporação é quando a substância passa para o estado gasoso em temperaturas abaixo da temperatura de ebulição, certo? Então, por exemplo, a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Então, a 25 graus, a água não passa para o estado gasoso? Passa. Se você deixar um pouco da água no ambiente, com o tempo não evapora? Então, é evaporação, porque está passando o estado gasoso sem aquecimento. Não está em ebulição. Não tem a agitação. Então, qualquer temperatura abaixo de 100 graus, a água não está ebulindo, ela está evaporando. Então, é a vaporização por evaporação. Tá certo? Agora, quando você tem a temperatura de ebulição, a água a 100 graus Celsius, aí ela está em ebulição. Então, quando a vaporização ocorre por ebulição, é porque a temperatura é a temperatura de ebulição daquela substância. É um processo mais rápido do que a evaporação, porque aí existe o aquecimento. E a calefação é quando o líquido entra em contato com uma superfície superaquecida. Você pega uma panela, coloca para aquecer. Com o tempo, depois que ela está quente, você joga um pouquinho de líquido, ela vai. Acabou rapidinho. Isso é calefação. É um processo mais rápido do que a ebulição. Acontece em temperaturas acima da temperatura de ebulição. Tá? Então, evaporação, ebulição e calefação são tipos de vaporização. A vaporização por evaporação acontece em temperaturas abaixo da temperatura de ebulição. A vaporização por ebulição acontece na temperatura de ebulição e a vaporização por calefação acontece em temperaturas acima da temperatura de ebulição, ok? Beleza? Qual a diferença entre liquefação e condensação? Nós vimos, né, anteriormente que a vaporização pode ocorrer por ebulição, por condensação, por ebulição, por calefação, por evaporação. Agora, e a liquefação e condensação? Que diferença tem? Nós temos gás para líquido e vapor para líquido. Qual é a diferença, né, do gás e do vapor? O gás é quando a substância, na temperatura ambiente, é gás mesmo, como oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, ozônio, né, metano. Na temperatura ambiente, eles são gases, não está em outro estado físico, é gás. Mas, por exemplo, a água, o álcool, a acetona, a gasolina, elas estão na temperatura ambiente no estado líquido. Então, não posso falar em gás, é vapor. Então, quando a substância da temperatura ambiente é líquida ou é sólida,
Mas nessa temperatura ela é encontrada também no estado gasoso. A gente não pode falar gasoso, a gente fala vapor. Então, o gás na temperatura ambiente é gás mesmo. Vapor é quando na temperatura ambiente ele é líquido, ou ele é sólido. Então, quando eu tenho gás para líquido, é tornar líquido, evaporação. Vapor para líquido, aí já é condensação. Tá vendo a diferença? Tá? Então, eu falo, o gás carbônico liquefaz, a água condensa, certo? Beleza. Os fenômenos químicos, nós já falamos que toda reação química é um fenômeno químico. Então, a reação química é o que acontece na prática. Quando você pega o álcool, queima o álcool, ele deixa de ser álcool. Então, isso é uma reação, é o que acontece na prática. Eu posso representar isso daí numa equação química, né? Então, toda reação ela pode ser representada pela equação. Uma equação, ela deve sempre apresentar os reagentes e os produtos dela. Deve também apresentar os coeficientes estequiométricos, estado físico de cada um, né? Pode ser que, às vezes, o estado físico não apareça no exercício, mas, se for para você montar a equação, é bom. E esse estado que você vai colocar é na temperatura ambiente, ok? Então, olha lá, aqui eu tenho a equação que representa a combustão do álcool. C2H5OH é o álcool. Álcool líquido mais oxigênio gasoso, gás carbônico gasoso e água líquida. Tá vendo? Na primeira linha, no primeiro membro, eu tenho os reagentes. E depois da seta, eu tenho os produtos. Então, aqui eu tenho uma reação. Legal? Toda reação, toda equação tem que ter os coeficientes estequiométricos certinho. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois carbonos, aqui eu tenho um só, então eu coloco um dois aqui. Aqui eu tenho seis hidrogênios, 5 e 1, 6. Aqui eu tenho dois, põe um três aqui. 2 vezes 3, 6. Os oxigênios, aqui eu tenho 4, 2 vezes 2, 4, e 3, 7. Aqui tem um, faltam 6, eu ponho 3 aqui. 7 igual a 7. Tá vendo? Então, o primeiro membro são os reagentes, o segundo membro são os produtos, certo? Jóia. Propriedades da matéria. É, toda matéria tem as suas propriedades, né? Certo? Nós vimos aí as transformações físicas e químicas, agora vamos ver as propriedades. Então, olha aqui, ó. Nós temos as propriedades gerais, funcionais e específicas. Sendo que as específicas podem ser organolépticas, químicas ou físicas. O que é isso? Propriedade geral, o próprio nome está indicando, toda matéria tem, ela é geral. Funcional, só um grupo de matéria tem. Específica, cada substância tem a sua, podendo ser organoléptica, química ou física. Então, vamos ver. Propriedade geral, toda matéria tem que ter. Então, por exemplo, a massa, toda matéria tem massa, toda matéria tem peso, toda matéria tem inércia, toda matéria é extensão, que é o espaço que ela ocupa, toda matéria pode ser dividida, toda matéria não pode ocupar ao mesmo tempo lugar do espaço, né? Então, a impenetrabilidade é uma propriedade que diz dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Isso toda matéria tem. Elasticidade, você pode aumentar, diminuir, né? Puxar, estica, encolhe, né? Então, são exemplos de propriedades gerais. Toda a matéria tem, né? Inércia, por exemplo, todo corpo tende a manter seu estado de movimento, seu estado de repouso. Você está em pé no ônibus, parado. Para que o ônibus arranca, você vai para trás. Por quê? Porque a tendência do seu corpo é ficar parado. Como ele arrancou, você cai para trás. Sem inércia. Se está em movimento, ele breca, você vai para frente. Por quê? Porque você estava em movimento junto com ele. Brecou o homem, não brecou você, aí você vai. Né? Então, isso é inércia, toda matéria tem, certo? Beleza, propriedades funcionais.
Aí as propriedades funcionais são propriedades apresentadas por um grupo de substâncias. Nós chamamos de função. Nós temos, na química inorgânica, nós temos os átomos, as bases, os sais, os óxidos. Cada uma dessas é uma função. E cada uma tem as suas propriedades. Tá? Por exemplo, sabor. Todo ácido é azedo, toda base é astringente. Isso é uma propriedade funcional. Só ácido é azedo. Só base é adstringente. Certo? Ok? Beleza. Chupou alguma coisa, está azedo? É porque tem ácido. Adstringente é quando você come banana verde, caju, aperta a boca, não é? Quem tem azia, refluxo, não é? Queima. Então, costuma tomar leite de magnésia. Ou também hidróxido de alumínio, pastilha de hidróxido de alumínio. Na hora que você põe na boca, amarra a boca, aperta. Por quê? Porque são bases. Leite de magnésio é hidróxido de magnésio na água, tá? Sabor é astringente. Ação sobre os indicadores. O que são indicadores? Indicadores são substâncias que, dependendo do meio, produzem uma determinada cor, certo? Indicadores, na química, normalmente são substâncias orgânicas que apresentam caráter ácido fraco. Mas temos também indicadores naturais, tipo repolho roxo, beterraba, feijão preto, né? Cebola roxa. Todas essas substâncias, quando você cozinha, né? Fica com a água escura, né? Apresenta uma determinada cor. E aí, a hora que você joga um ácido, joga uma base, essa cor muda. Então, através dessa mudança de cor, eu fico sabendo, né, qual é o meio, se ele é ácido, se ele é básico, se ele é neutro. Bom? Indicadores químicos que a gente usa muito no laboratório. Está aí uma listinha, né? Fenolftaleína, laranjada de metila, né? O azul de bromotimol, vermelho de fenol, timolftaleína, azul de bromofenol. Vocês estão vendo aqui, ó, pH de viragem. O que isso quer dizer? Esse aqui, ó, no caso da fenolftaleína, 8,2 para 10. Esse é o ponto de viragem. O que isso quer dizer? Vai passar de incolor para rosa ou de rosa para incolor. O alaranjado de metila, ponto de viragem, 3,1 para 4,4. O que isso quer dizer? De 3,1 a 4,4, ele está passando de vermelho para amarelo. Então, nessa coloração que vai ser laranja, na mistura das duas cores, né? Aqui, olha o azul de bromotimol, 6 a 7,6. Então, de 6 a 7,6 vai ser uma cor intermediária, né? Amarelo com o azul, vai com o verde. É isso? Verdeado. Tá bom? Então, o que é esse valor menor de pH? Abaixo desse pH, você vai ter essas cores. E acima desse pH, você vai ter essas cores. Então, depende do pH do meio. Então, dependendo do pH, o indicador vai dar uma determinada coloração. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, indicadores geralmente são substâncias orgânicas que têm caráter ácido fraco. Então, está aqui, ó, H-IND, quer dizer, o indicador ácido, né? Em solução aquosa, ele produz H+, e de menos, né? É isso aqui que vai originar o pH, ó. Se a concentração de H é maior, o pH é menor. Se a concentração de H é menor, o pH é maior. O pH é o inverso da concentração de H+. Quando o indicador estiver na forma molecular, tem uma cor. Quando estiver na forma iônica, tem outra cor. Certo? Então, e aí essa cor vai predominar dependendo da concentração de hidrogênio. Né? Se a concentração de hidrogênio é maior, tende a vir para a esquerda. Se a concentração de hidrogênio é menor, tende a vir para a direita. Certo? Vamos pegar como exemplo o alaranjado de metila. O alaranjado de metila, olha aqui, abaixo de 3,1 é vermelho.
Então, se eu aumento a concentração de hidrogênio, o pH vai diminuir. Se esse pH for abaixo de 3,1, isso vai deslocar para a direita, para a esquerda. Aí você vai ter a cor vermelha. Por quê? Porque deslocou para a esquerda. Vai predominar a forma molecular do indicador. Quando essa concentração de hidrogênio vai diminuindo, quer dizer que o pH vai aumentando. Aí a tendência é deslocar para a direita. Vai ter a coloração B. No caso do alaranjado de metila, vai ficar amarelo. Tá vendo? Então, aí você tem a interferência. Como é que o indicador funciona? Né? Nada mais é do que um deslocamento de equilíbrio. Vai para a esquerda, forma molecular. Vai para a direita, forma iônica. Tá bom? Certo? Propriedades específicas. São as propriedades de cada tipo de matéria. São, como nós chamamos de critérios de pureza, né, serve para identificar a substância. Temos as propriedades organoléticas, são as propriedades que sensibilizam os nossos sentidos, são detectadas pelo sentido, cor, sabor, brilho, textura, odor. Essas propriedades, nossos sentidos é que vai, né, perceber isso. Então, isso é propriedade organolética. Já as propriedades químicas são aquelas propriedades referentes às reações químicas. Então, isso aí a gente estuda durante a química inorgânica, durante a química orgânica, né? Então, por exemplo, neutralização ácido mais base da sal mais água. Isso é uma propriedade química. Todo ácido vai reagir com a base, né? Nós temos a combustão, outros combustíveis interessantes de oxigênio queimam. Então, isso é uma propriedade química. Oxidação. Por exemplo, o vinho virando vinagre é uma oxidação. Ou seja, o álcool virou ácido. Não é isso? Certo? Beleza. E as propriedades físicas? São as propriedades que, para você determiná-las, você não precisa, a substância não muda a sua natureza. Por exemplo, se eu pego, vamos supor, a pontos de fusão. Você pega a substância, para pedir o ponto de fusão, ela passar do sólido para o líquido, não é isso? Então, isso aí, não, por exemplo, quando o gelo passa para líquido, funde, não, a água não deixou de ser água. Então, isso é um fenômeno físico. Então, propriedade física. Ponto de ebulição, a mesma coisa. Para você determinar o ponto de ebulição, a substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Mas ela não vai deixar de ser a substância que era. Água líquida virou vapor d'água. Não deixou de ser água. Certo? Então, isso é propriedade física. Solubilidade. Toda substância ela vai dissolver num determinado solvente, né? A solubilidade nada mais é do que a quantidade de substância que você gasta para saturar uma quantidade padrão de solvente, numa dada temperatura, depende da temperatura, certo? Então, por exemplo, olha aqui, ó, 35,6 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Essa é a quantidade máxima de cloreto de sódio que eu posso absorver na água nessa temperatura. Então, é a solubilidade dela. Ou seja, para eu determinar a solubilidade, sal vai deixar de ser sal, água vai deixar de ser água? Não. Certo? Olha lá, o sulfato de cálcio, em 100 gramas de água, eu consigo absorver no máximo 0,2 gramas. Então, essa é a solubilidade do sulfato de cálcio. Ok? Beleza? E a outra propriedade importante aí é a densidade. Densidade nada mais é do que a relação entre a massa e o volume do material, não é? Então, aí é a forma da densidade, não é? Densidade de tetracloreto de carbono, 1,4 gramas por ml. O que isso quer dizer? Que cada ml dessa substância tem a massa de 1,4 gramas. Isso é a densidade, né? O óleo, densidade 0,8 gramas por ml. O que isso quer dizer? Cada ml de óleo, a massa é 0,8 gramas. Então, cada substância vai ter a sua densidade, não é? Como a densidade depende do volume,
Se você muda a temperatura, o volume não muda. Geralmente, tem exceções, mas geralmente, quando você aumenta a temperatura, o volume aumenta. O volume aumentando, a densidade tende a diminuir. Então, a densidade vai variar também com a temperatura, ok? Certinho? Nós temos, na maioria das vezes, essa situação, né? Ou seja, abaixa a temperatura, o volume diminui. Aumenta a temperatura, o volume aumenta. A exceção é a água, né? Uma das exceções é a água, onde, quando a água solidifica, o volume dela aumenta ao invés de diminuir. É quando você coloca uma garrafa de água no posto lá do congela, ela estoura. Por quê? Porque aumentou de volume. Mas a água é uma exceção. Isso, e essa exceção é por causa das ligações de hidrogênio que vocês verão aí em outras aulas, ok? Gostou dessa aula? Então curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.